Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais deste canal. Eu sou o professor Bruno Ribas e hoje vamos continuar a falar dos processos, em especial os estados que eles podem assumir. Bem, na aula anterior nós entendemos a diferença entre programa e processo, né? Então o programa ele é aquele carinha passivo, é o arquivo binário que está sentado lá no seu disco parado sem poder fazer nada. Ele não consegue fazer nada. A única coisa que a gente tem lá são os códigos e os dados dele. Agora, quando a gente fala em processo, o processo é aquele programa execução. Então, quer dizer que a gente carrega ele na memória, aquele código vai para a memória, nós começamos a ter a pilha de dados, nós começamos a modificar os registradores do processador, nós temos alocação de memória, nós temos dados inicializados, dados não inicializados, tudo que vai crescendo e sendo manipulado na memória. Um exemplo que a gente tem, vamos imaginar uma máquina que tem vários usuários trabalhando, então imagine que tem 2 usuários e cada um está rodando o Firefox. Então o Firefox é o mesmo programa, mas são 2 processos diferentes, né? Ou seja, tem o processo do Bruno, que está rodando lá o Firefox, e o processo da Rose lá, ou da Nina, que está rodando o Firefox também. Então, assim, não importa se a gente tem o mesmo programa, a gente pode ter vários processos de um mesmo programa em execução na memória, que são processos sempre diferentes. E outra coisa que a gente aprendeu também na aula passada é o quê? Os processos estão lá e depois que o processo ele entra no processador e começa a trabalhar, pronto, ninguém mais tira ele, ou até que alguma coisa aconteça, como uma chamada de sistema, né? Ou que você espere algum recurso. Daí o pessoal pode perguntar, mas professor, o que é realmente uma chamada de sistema? Veja, nós temos lá, a gente pode imaginar que nós temos 2 processos, pelo menos inicialmente, na máquina. Um que é o kernel, que está lá trabalhando e gerenciando a máquina, e outro que é o processo de usuário, que está fazendo as coisas de usuário que você precisa fazer. Só que de vez em quando você precisa executar uma operação que o seu programa, né, que o seu processo não sabe fazer sozinho. Então ele depende do sistema operacional. Então você tem que pedir para o sistema operacional fazer alguma coisa. Por exemplo, abrir um arquivo. Nas primeiras aulas eu comentei que o sistema operacional ele dá essa camada de abstração para a gente de arquivos, então a gente não precisa ficar implementando dentro da nossa ferramenta, né? Então é legal, porque se eu faço um programa em C que sabe abrir um arquivo qualquer e gravar dados lá, ele vai funcionar em qualquer sistema POSIX. Se eu implementei ele em Linux, então vai funcionar em Linux, vai funcionar em qualquer distribuição Linux, vai funcionar em qualquer BSD também, ou qualquer outro Unix qualquer que a gente tenha derivação aí. Outra chamada de sistemas que nós temos de exemplo são a fork, que a gente vai falar muito nela daqui a pouco. Nós temos lá a exit. Quantas vezes você já usou exit no seu código, né? Ao invés de você forçar lá imagine que você está em alguma função bem para frente do seu programa, você não está na main, você precisa sair porque deu um erro qualquer lá e você precisa abortar o seu programa, então você usa a chamada lá de sistema exit. Finaliza meu processo aí. Outra que nós temos é o open, que sabe abrir um arquivo. Nós temos também a read, que faz a leitura de dados de um arquivo. E nós temos, por exemplo, também a write, que faz a gravação de dados em um arquivo. Mas, professor, eu nunca usei a open, read, write. Eu já usei umas parecidas. Eu usei a fopen, eu já usei a fread e já usei a fwrite. Então, essas funções, elas estão disponíveis lá na stdio.h e elas são um wrapperzinho para chamadas de sistemas open, read e write, né? Então, até é legal porque dá uma camada de compatibilidade para outros sistemas, por exemplo, que modifica alguns parâmetros da open, read, write, né? Talvez o Windows seja um pouco diferente, mas não tenho certeza. Mas, professor, eu não uso fread e fwrite, eu uso a scanf e a printf para ler e escrever de um arquivo. Pois é, vale a pena agora você começar a estudar um pouco mais as funções fread e fwrite para você entender como é que você começa a ler dados de um arquivo que não seja somente string texto. A gente pode só pedir para ler um bloco. Então eu posso gravar aqui com fwrite, eu posso gravar o conteúdo de uma struct, por exemplo. Depois eu posso carregar essa struct com fread sem nenhum problema. Até recomendo que vocês façam a leitura do manual da fread e da fwrite para a gente começar a ter um entendimento melhor de arquivos, né? Então, esse é o funcionamento básico, né? Então, e como é que o meu sistema consegue chamar essas funções aqui se elas dependem do sistema operacional? Porque, veja,
o meu processo está em execução, ele não tem nenhuma ligação direta com o sistema operacional. Eu não tenho lá a chamadinha, não consigo conversar, ele não faz parte, são dois caras isolados, né, o meu processo e o sistema operacional. Então, o que acontece? Lá na stdio.h ou qualquer outra biblioteca, nós temos umas funções, que são essas aqui que a gente chama, que são as stubs. Que a única coisa que elas sabem fazer é carregar os parâmetros nos registradores, especificamente lá no processador, e executar uma interrupção no seu sistema, né? Então, o que acontece é você prepara a sua chamada, coloca lá os parâmetros nos registradores do processador, e daí você joga uma interrupção dentro do seu processador. Só, olha, interrupção 18, por exemplo. Interrupção 18 é quando o sistema operacional, com qualquer interrupção, o sistema operacional volta para o processador, né? Meu processo sai do processador, entra o sistema operacional, e lá o sistema operacional vê, opa, ele estava querendo conversar comigo, então ele começa a executar essas operações, né? Os processadores mais modernos da Intel, da AMD, possuem uma instrução nos processadores que sabe fazer essa interrupção de uma maneira melhor. Nós temos lá a Syscall que consegue preparar melhor a chamada para entrar o sistema operacional, que a gente já vai ver mais um pouco, que tem a ver com a parte toda de chaveamento de contexto, né? Bem, mas em geral é isso aqui. Mas beleza, professor, então veja só, se o meu processo, quando ele entra no processador, nada mais tira ele, porque a gente não consegue controlar, como é que o sistema operacional gerencia isso? Como é que acontece? Eu tenho sempre que esperar que uma chamada de sistema aconteça para o meu processador entrar? Não. O sistema operacional, ele consegue configurar lá o processador e falar assim, olha, a cada X tempos gere lá uma interrupçãozinha lá para eu voltar para o sistema operacional só para garantir. Essa é a sacada, mas a gente já fala sobre ela. Mas tá bom, professor. Então vamos considerar agora que o sistema operacional sabe gerenciar o processo, ele sabe tirar, e como é que ele faz para gerenciar? Mas você tem uma máquina lá com milhares de processos, como é que ele faz para gerenciar todos eles, tendo tão poucos recursos de CPU e memória? Bem, o que a gente tem que pensar primeiro é que os processos podem adquirir 3 estados básicos que são bastante importantes. Então, vou desenhar eles aqui. Então, nosso processo ele pode estar executando, ele pode estar bloqueado e ele também pode estar pronto. Que pronto é quando, né, a gente já vai falar. E para migrar de um estado para o outro, existem algumas regras. Então, de executando, o processo ele pode ficar bloqueado, ele pode ficar de executando, ele pode ir para o pronto. De bloqueado, ele pode ir direto para o pronto. E de pronto, ele pode ir para executando. Então, o que acontece? Vamos imaginar que o nosso processo já sai tá no estado de executando. Está lá executando. De repente, você olha, putz, precisa abrir um arquivo. Aí ele faz um fopen. Na hora que ele faz um fopen, algumas coisas podem acontecer. Primeira coisa que vai acontecer, com certeza, o sistema operacional tem que entrar no processador para fazer a abertura daquele arquivo, achar o arquivo no disco. Quando o sistema operacional se prepara para fazer aquela abertura do arquivo, o meu processo ele sai de executando, então o sistema operacional sabe, esse cara aqui ele precisa esperar que eu abra o arquivo. Então, se ele precisa esperar que eu abra o arquivo, eu tiro ele do estado de executando e jogo ele para o estado de bloqueado. Ou seja, ele está esperando que um recurso fique disponível. Mas, professor, abrir um arquivo é tão trivial, nem sempre abrir um arquivo é rápido. Por exemplo, imagine que eu preciso abrir um arquivo que está em rede e minha rede está totalmente intermitente e lenta. Então, talvez fazer a chamada, abrir, fazer o processo todo de comunicação de rede, talvez demore alguns segundos, algumas horas, né? Não sei. Então, enquanto esse processo de abrir o arquivo não termina, o meu processo fica lá bloqueado. Então, ele não tem o que fazer. Então, o processo sai do processador, fica nesse estado bloqueado, que a gente já vê como é que é, ele fica no estado bloqueado, aguardando essa operação ficar pronta. Quando o sistema operacional decidiu que ele abriu o arquivo e pode colocar o processo de volta no ar, agora o processo ele sai do estado de bloqueado e vai para o estado pronto, né? Ele não pode ir para o estado de direta execução, porque pode ser que o meu escalonador tenha algum processo mais importante
que precisa estar executando, ou pode ser que ele já tenha colocado um processo em execução enquanto estava esperando o recurso de abrir o arquivo. Então, o meu processo ele sai do estado de bloqueado e agora ele vira o estado pronto. E depois que ele vira o estado pronto, ele fica lá aguardando, ou seja, ele não está fazendo nada, ele está inerte, e em algum momento o sistema operacional fala assim, opa, está na hora de você voltar à execução. Na hora de você voltar à execução, ele tira o estado do processo de pronto e joga ele lá para o processador, e ele vai fazer as operações que ele tem que fazer. Então, já que ele tem o arquivo aberto, agora ele vai processar. Ele precisou ler algum dado de novo do arquivo, opa, leitura é um tipo de coisa que eu preciso esperar o recurso ficar pronto. Então, na hora que eu preciso esperar o recurso ficar pronto, ele entra no estado de bloqueado, o sistema operacional faz as operações de leitura que é necessária, grava lá no buffer, e aí sim ele vai de novo para o estado de pronto, e eventualmente ele vai para o estado executando. Chegou no estado executando, ele processa, e de repente o sistema operacional fala assim, cara, você já ficou muito tempo. E como o sistema operacional faz isso? De vez em quando tem a interrupçãozinha que eu comentei, que você consegue configurar na sua placa-mãe, no seu processador. Ele fala assim, olha, opa, esse processo aqui já está há muito tempo executando, volta para o estado pronto que eu preciso colocar outro processo. Então, a gente faz aqui uma coisa chamada preempção não voluntária, ou seja, o meu processo está executando lá, feliz da vida dentro do processador, lá rodando as suas instruções, e o sistema operacional fala, não, cara, agora você vai parar de executar. Na hora que vai parar de executar, ele volta para o estado de pronto e fica aguardando a vez dele executar. Tudo isso acontece automaticamente, você não percebe, o seu programa nem sabe o que está acontecendo e ele só saiu do processador e fica lá esperando. Quando o sistema operacional decide de volta que o seu processo pode executar, pimba, ele volta lá para o processador e continua exatamente de onde ele parou, sem nenhuma modificação, né? Então a gente consegue entender o esquema básico de como é que o meu sistema operacional gerencia esses processos de uma maneira simples. Mas, professor, tá bom, mas como é que o meu sistema operacional ele sabe quem são os processos, quais são os processos, como é que ele gerencia tudo isso aqui? Bem, o sistema operacional ele possui o sistema operacional possui uma estrutura de dados bastante importante que a gente vai chamar de tabela de processos. Tabela de processos. E nessa tabela de processos, ele possui um monte de informações a respeito do seu processo. Por exemplo, lá ele vai ter lá a lista dos registradores salvos. Ele vai ter também o estado do processo. Né, que ele sabe se o processo está executando, bloqueado, pronto. Você vai ter também o ID do processo, que a gente chama de PID. Então o que acontece é o seguinte, toda vez que eu lanço um processo, ele vai ganhar um número de identificação único para ele. Então eu tenho meu processo, eu ganhei aqui o PID 1000. Né? Agora lembrem lá na outra aula que eu falei do init, que é o primeiro processo que é executado pelo sistema operacional. Esse processo ele é tão especial que o PID dele é 1 e ninguém mais tem o PID 1. E ele, inclusive, o PID 1 nem pode morrer. Depois, o que mais a gente vai ter? A gente vai ter aqui o ID do proprietário. Então, por exemplo, se eu estou logado na máquina como usuário Bruno e executo o meu processo, o sistema operacional ele sabe que quem está executando esse processo é o usuário Bruno e ele vai ter as permissões que o usuário Bruno teria permissão. Se eu estou como root, ele vai executar como root. Se eu estou como pulse audio, vai ser pulse audio. Se eu estou como aluno XYZ, vai ser aluno XYZ. Então, lembrando que quando a gente fala em sistemas Linux e Unix, são sistemas que são multi-usuários, então você vai ter lá diversos usuários. Até uma coisa que é interessante é que dentro lá dos Androids, você tem basicamente um usuário para cada app que você instala no seu celular. Então, toda vez que você lança um aplicativozinho qualquer, ele vai lançar com um usuário específico, né? Ele vira o usuário e começa a executar lá. Ele não tem as outras permissões que outros processos têm. Por isso que você tem um controle de permissão até bem afinado. Outra coisa que a gente vai ter armazenado é o ID do grupo. Então a gente pode ter vários grupos
pertencentes a cada usuário, que tem algumas outras permissões separadas, e ele, além de saber o ID do usuário, sabe o ID do grupo. Também vai ter armazenado lá a prioridade do processo e também como é que está a utilização e mapeamento de memória. Então, além disso, ele ainda vai ter lá o status dos arquivos abertos, né? Então, veja só, toda vez que eu abro um arquivo no meu processo, o sistema operacional sabe que eu abri aquele arquivo e, além dele saber que eu abri o arquivo, ele sabe em qual posição que eu estou dentro daquele arquivo. Se eu mandei ler 1 byte, ele sabe que o último, que você já leu 1 byte, você está no próximo byte que pode ser lido. E você sabe onde é que você vai gravar e tem um monte de informações a respeito do arquivo. Por isso que existe até um limite de quantos arquivos abertos você pode ter no seu processo, porque cada vez que você abrir um arquivo, cada vez que cada processo abrir um arquivo, você vai ter lá uma estrutura que vai ter muita informação a respeito desse arquivo. E também, acho que o mais importante aqui, o sistema operacional ele tem lá o tempo de execução cumulativo do processo. Então ele já sabe quanto tempo de execução o processo está rodando, né? E ele tem várias informações. Quanto tempo de parede, né? Ou seja, desde a hora que você mandou rodar o seu processo ponto /A, ele sabe quanto tempo já se passou desde esse momento e também quanto tempo que ele ficou só em processador, quanto tempo que ele gastou do tempo de usuário e quanto tempo que ele gastou só esperando operações do sistema operacional para resolver, né? Então a gente consegue ter essas informações aí. Legal, mas professor, e como é que o meu processo ele sai do processador para entrar um outro processo? Né? O que acontece? Veja só, uma coisa que é legal, que é importante de saber é o seguinte, ainda mais para quem já fez arquitetura vai lembrar. Quando você está rodando seu processo, quando está no processador, o que você está usando? Você está utilizando todos os recursos daquele processador. Potencialmente, você está usando todos os registradores que aquele processador dá direito para você usar, né? Inclusive nos Intel, nós temos bem poucos registradores nessa arquitetura x86-64, que é a AMD, na verdade, né? O x86, Intel x86-64 AMD, que é uma extensão do x86. Então, para eu tirar o meu processo da CPU, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos esses registradores que estão salvos, que estão em utilização no processador e salvar eles na memória. Então, veja só, por isso que a gente salva aqui, por isso que na nossa tabela de processo nós temos os registradores salvos, né? Ou seja, a gente vai lá e armazena esses caras aí de volta no meu processador, na minha memória. Armazenando eles na memória, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar o estado do processo, qual que era a última instrução que o processo estava executando, se ela terminou, se ela não terminou, e gravar ela na memória, né? Que é e gravar ela na memória. Quando esse processo precisa voltar para o processador, o que eu faço? Eu pego toda essa região ali que fala os registradores que estavam ocupados e copio de volta para o processador. Registrador. E pego lá a tabela de instrução, qual foi a última instrução que estava executando e coloco lá no processador para começar a executar e ele volta à execução desse processo. Tá bom. Legal, professor, mas veja só. Se o processo está usando todos os potenciais registradores do processador e foi gerada uma interrupção para o sistema operacional entrar, como é que o sistema operacional começa a executar no processador sem sobrescrever os registradores do processo que estava em execução? E daí que começa a parte complicada. E isso que a gente chama de troca de contexto. E como é que a gente faz para trocar agora que o processador está lá? O sistema operacional vai entrar em execução, mas ele não pode começar a mexer nos registradores, senão o processo a gente vai perder o status do processo, o que ele estava fazendo, o que ele estava acontecendo. O que a gente faz? Bem, se a gente usa uma máquina com arquitetura CISC, muito provavelmente você usa uma arquitetura CISC no seu laptop, que é qualquer processador desses Intel, AMD são CISC, que é um conjunto de instruções complexas. Então, no CISC, nós temos já de cara uma instrução que salva os dados
de todos registradores. Ah, beleza. Então eu consigo salvar já todos os registradores e solto e jogo numa região de memória qualquer lá que o sistema operacional define. Nós já temos essa instrução aí. Mas e se eu estou executando uma máquina que é um RISC? RISC é um computador com uma quantidade, com um conjunto de instruções reduzidas, ou seja, a ideia do RISC é que eu não tenha instruções complexas que fazem várias coisas uma vez, mas que eu tenha poucas instruções e que cada uma faça alguma coisa bem definida. Por exemplo, você também tem um RISC que mais geralmente está no seu bolso, que é o seu celular. Então, os celulares usam, a maioria pelo menos, usa a arquitetura ARM, e a arquitetura ARM é do tipo RISC. E o que o RISC faz? Para ele não ter essa instrução que salva os dados de todos os registradores, ele reserva alguns registradores para o sistema operacional. Então, ou seja, o kernel tem acesso exclusivo a algum conjunto de registradores dentro desse processador e lá ele pode usar esses registradores para fazer as operações que ele precisa. Por exemplo, salvar os dados dos registradores de processos normais para jogar na memória. Então, o processador tem que nos dar a possibilidade de conseguir fazer essa troca de contexto. Senão, já era. A gente não tem como fazer a troca de contexto de nenhuma maneira. Ainda mais quando não é de maneira que o processo está pedindo para fazer a troca, né? Senão a gente ia ter que falar assim, olha, toda vez que o processo for sair da memória, ele tem que ir lá e salvar já um monte de dados na memória para depois voltar, né? Mas o processador ele já nos ajuda isso aqui, então a gente consegue tirar um processo que não quer sair, a gente consegue tirar ele à força do processador para conseguir restaurar o uso dentro do nosso sistema, né? O que é bem legal. Agora o problema é o seguinte, quais custos estão envolvidos nessa troca de contexto? Então vamos lá, troca de contexto. Custo direto. Vamos pensar no custo direto. Então, diretamente, o que a gente precisa fazer? Eu tenho o custo de copiar os valores dos registradores que estão no processador e jogar eles na minha memória RAM de alguma maneira. E depois, quando esse processo tem que voltar para o processador, eu tenho que pegar essa região de memória que salvou os registradores e copiar de volta para o processador. Ou seja, então tem um custo de barramento de memória, né? A gente tem que copiar, gravar. Então tem não é uma coisa que demora apenas um ciclo de processador, talvez demore mais que um ciclo do processador. E também, além disso, então deixa eu colocar aqui que é copiar os valores dos registradores. E outro custo direto que a gente tem é o escalonador, que é para poder escolher o próximo processo. Veja só, na hora que a gente tira o processo do processador à força, copiei lá os valores do registrador, joguei na memória e agora o sistema operacional está lá rodando. Ele fala assim, agora tem que escolher o próximo processo para executar. Quem que vai ser? Então imagina que eu tenho lá 1000 processos, 10.000 processos, 50.000 processos. Qual desse processo que eu vou colocar no processador agora? Então, ou seja, tem um custo de processamento que o sistema operacional faz para poder escolher o próximo processador. Então, é adequado que esse custo seja o menor possível. E o kernel faz isso muito bem com custo até baixo. Então, mas o custo não é desprezível. Ele existe. Então, quer dizer que há um tempo, né, durante essa troca de contexto, que além dele estar copiando, o sistema operacional está gastando o processador para decidir qual que vai ser o próximo processo que ele vai entrar em execução. Puxa vida, né? Isso é ruim. Mas tudo bem, é um custo que está lá, é um custo direto que acontece. E a gente também tem custos indiretos. Em custos indiretos, nós vamos ter o quê? A invalidação dos caches, da TLB e outras memórias do processador que são específicas para cada processo, né? E também, outro custo que nós temos, a gente não pode só chegar assim e tirar o processo do processador. A gente tem que esperar as instruções no pipeline
terminarem. Né? Então pode acontecer o seguinte, imagine que em algum momento, tem várias instruções do pipeline que demoram às vezes mais de um ciclo, e pode acontecer de eu fazer a preempção daquele processo, meu sistema operacional está entrando lá nos registradores específicos dele, e ele vai salvar, só que antes ele começar a salvar, assim, opa, peraí, tem uma instrução de divisão ainda que está acontecendo no pipeline, então eu tenho que esperar essa divisão terminar, porque ele vai salvar o valor daquela divisão em algum registrador. Então, o valor que eu tenho agora nos registradores não podem ser armazenados, então eu tenho que esperar aquela instrução terminar, ou seja, tem que esperar o fluxo que estava já em execução daquele processo terminar no pipeline, então, seja inserindo bolhas ou coisas mais espertas, terminou, daí sim que eu posso fazer aquelas minhas operações, né? E outro cara importante é justamente esse problema da invalidação dos caches TLB, né? Então, para quem está acompanhando aí os processadores mais recentes, todos esses bugs de meltdown e o caramba 4 está acontecendo com os processadores, principalmente da Intel, mas a AMD e ARM também acontece. E com esses bugs desses processadores, o que acontece é o seguinte, o processador não estava invalidando os caches, nem limpando a TLB de maneira adequada, e poderia acontecer que quando um outro processo entrasse na execução do processador, ele conseguia pegar alguns dados dos processos anteriores. Então você conseguia vazar informações importantes de processos anteriores que não deveriam ser disponíveis para outros processos, porque se o sistema operacional já gerencia bem a memória RAM e deixa armazenado, o resquício de execução de alguns processos não deveriam vazar para um outro processo que está em execução, né? Então, isso começou a ser um problema grave nos processadores, quando o pessoal descobriu esses bugs, e agora existem algumas instruções, ou seja, o sistema operacional tem feito algumas instruções adicionais para tentar minimizar esses bugs. Então, acontece que ele faz a troca, joga lá, ele limpa as caixas TLB manualmente para garantir que nenhum outro processo consiga vazar essas informações, né? Ou seja, se ele tem que fazer essas operações adicionais aí que não fazia antes, quer dizer que eu estou gastando mais ciclos de processador para fazer uma troca de contexto. Puxa, isso é extremamente ruim, né? Ou seja, quanto mais tempo eu fico fazendo só a operação para fazer a troca de contexto, isso é ruim. E isso leva, né, até uma questão interessante, que é quanto tempo eu tenho que esperar com o processo no processador para fazer uma troca de contexto, né? Se eu for muito rápido, com certeza o tempo que eu tenho que fazer essa troca de contexto tem que ser um tempo maior do que o tempo que eu fico fazendo troca de contexto. Imagina se eu colocar um tempo tão pequenininho que mal dá para executar uma instrução para cada processo. Isso não fica muito bom, né? Então, mas a gente vai ver mais para frente. Na próxima aula ou no próximo vídeo nós vamos assistir sobre como criar processos no Linux, né? Então eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula, próximo vídeo. Tchau, tchau.